Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos então a mais uma aula, né, Silvano? Usabilidade. Vamos continuar aí com a nossa engenharia da usabilidade. É isso aí, Silvano, da nossa aula. Uma questão muito importante, pessoal. Hoje nossa aula, né, avaliar a usabilidade na web. O que a gente tem visto, né, durante todas essas aulas, não deixa, né, tem que ser aplicado, né, na questão da usabilidade, na definição da interface para uma página web. Então é muito importante que vocês tenham em mente isso, que o ciclo aquele de desenvolvimento, ele deve ser aplicado, né, ele deve ser seguido, né, por vocês para o desenvolvimento de uma página. Só que, porém, né, uma página ela tem algumas particularidades um pouquinho diferentes de uma aplicação, né, desktop, ou de uma aplicação qualquer que a gente desenvolve para o nosso computador. E é isso que a gente vai ver hoje, então. E falando, então, em internet, né, o que a gente tem? Por que aplicar essa usabilidade, né, na internet? Na web. É uma questão bastante interessante, né, porque aí nós temos aí que os clientes satisfeitos são 50% do negócio garantido. Bom, a gente sabe que a internet não é só negócio, certo? Mas a gente vê que um dos principais propósitos da internet é o comércio eletrônico. Então, as páginas destinadas a esse tipo de negócio têm que ser muito bem feitas, porque a gente sabe que, diferentemente do negócio real, onde você vai na loja, você não gosta do produto, muitas vezes você compra por comodidade, por não ter que sair daquela loja e ir lá em outra loja comprar. Agora na internet não. O site do concorrente está a um clique do usuário. Para ele não é trabalho nenhum mudar de site ali para o site do concorrente realizar a compra. Então, são questões críticas. Se o usuário não achar, não se sentir à vontade naquela página, ele não vai comprar, né? A questão crítica aí de toda essa história é que a página, o design da página, como o produto é oferecido, tem que compensar a ausência do vendedor. O usuário não vai ser atendido por um vendedor, ele vai ser atendido pela página. Então essa página tem que ser muito bem estruturada para que o usuário se sinta à vontade para comprar. E aí nós vamos falar hoje de várias técnicas, várias abordagens que a gente pode utilizar para minimizar esse problema e deixar o usuário, né, mais à vontade, gostar daquela interface, né, e aí realizar a compra. E para isso, então, nós vamos para os objetivos da nossa aula, que são apresentar os principais desafios, né, encontrados para a obtenção da usabilidade na web. Como a gente vai estar mostrando o desafio, né, que a internet trouxe para a criação dessas páginas, então, qual é o desafio que a gente tem para definir uma página, né, para a web? A gente também não deveria deixar de mostrar, né, o quanto, né, como fazer isso, quais as boas práticas, né, que devem ser aplicadas para o desenvolvimento dessas interfaces, né, que não deixam de ser interfaces gráficas que a gente está definindo, só que para um outro tipo, né, de aplicação. Então a gente também vai apresentar essas práticas para vocês. Bom, a gente vai começar então falando um pouquinho dos desafios da usabilidade, né, na web. Ou seja, o que a web veio impactar, né, na vida dos projetistas para conseguirem, né, oferecer a usabilidade para uma página. Bom, então a gente vê no slide que um dos grandes problemas é o aumento do número de usuários e o volume de informações. Então, como todos sabem, cada vez mais cresce o número de usuários que acessam a internet, cresce o número de páginas que são criadas por usuários que utilizam a internet. Então, o número de informação, o volume de informação é cada vez maior. Então, nós temos mais um problema, né, Silvano? E a qualidade da interação, ela envolve vários fatores. Que você tem que, como a gente estava falando, oferecer uma certa qualidade, um certo padrão ali, para que o usuário não se perca durante a interação com a sua web page. Então, uma das questões aí da nossa qualidade na interação é o projeto de páginas, que na verdade vai envolver a navegabilidade. Ou seja, nós precisamos avaliar então a parte de como as informações vão estar sendo disponibilizadas na página, o layout mesmo da página, como os links são dispostos, como os textos estão sendo dispostos para não gerar confusão. E isso tem uma regrinha básica que dita aí, uma questão fundamental quando você desenvolve um site, é o usuário basicamente ter 3 informações que ele precisa
ter correta naquela interação. Então, a primeira delas é aonde eu estou. Onde é que ele está interagindo naquele momento. Né? A segunda questão é aonde eu estive. Ou seja, a questão é aonde posso ir. Então, nesse contexto que ele está no momento, quais as opções que ele tem? Então, esses 3 itens, se eles ficarem bem claros para o usuário, você já está a um passo aí de uma boa usabilidade. A primeira questão aí que nós temos, então, é o design da nossa página. A segunda questão que nós temos aí, que influencia na qualidade da interação, é a tecnologia adotada. Por quê? Bom, você sabe que quando o usuário faz acesso a uma página, entre o usuário e a sua página tem um elemento que nós vamos ver aí, que é o nosso amigo browser. Então, quando você desenvolve uma página, você tem que considerar se o browser vai suportar as tecnologias que você utilizou nessa página. Porque o que é, na verdade, um acesso a uma página? Você digita um endereço no browser, o browser vai até o servidor, faz a consulta na página, recebe os elementos da página, apresenta no vídeo e você, então, tem acesso. Então, o browser é um elemento central. Então, você tem que considerar várias questões aí, quando você vai implementar uma página, de questões de tecnologia mesmo, para ver se o browser suporta, né? Porque se o browser não suportar, o usuário não vai ter acesso àquele determinado componente de interface que você usou. Então, algumas questões chaves aí são os frames, né? Se o browser suporta ou não frames. Nós temos também a questão dos plugins, né? Que tem muitos plugins aí atualmente. Alguns hoje é mais difícil, mas tem muitos browsers que já não suportam Flash, não suportam tecnologias desse tipo. Então, se você não quer abrir mão dessa tecnologia que você está utilizando, coloque um link do tipo pular essa introdução ou acessar a versão simplificada do site que não tem a tecnologia. Ou seja, dê a opção para o usuário que não tem aquele plugin. Inclusive, quanto à tecnologia, é muito interessante, né, o projetista, ele não sempre querer utilizar a última tecnologia lançada. O que acontece? Nem sempre o usuário está ali atualizando seu navegador, né, atualizando a sua máquina, atualizando plugins. Então, o usuário muitas vezes ele não gosta, né, dessas questões de atualização, não sei o quê. Então, o que se aconselha em termos de usabilidade é sempre tentar escolher uma tecnologia que pelo menos esteja há 2 anos no mercado. Que isso tem a maior possibilidade do usuário, então, da máquina do usuário, já ter suporte, né, a essa tecnologia. Então, esse também é uma boa prática, né, Nós temos também agora, na sequência, uma comparação, né, Luciane, para ver essa questão da evolução que a Luciane falou da tecnologia. Isso aí. Nós vamos fazer um comparativo do antes e o agora, para vocês terem uma ideia, então. Bom, então, na sequência, como a gente já viu, né, toda a parte de problemas que a internet trouxe, que a gente tem que tentar buscar para então conseguir tentar alcançar a usabilidade na web, a gente também se pergunta como é que era a usabilidade antes e como é que é agora. Então, o que a gente tinha antes? Logo quando surgiu a internet, a usabilidade, na verdade, pode-se dizer que até a usabilidade não era tão almejada. O que as empresas queriam? Sites legais. Legais, quando a gente fala, a gente está dizendo o quê? As empresas queriam, porque o meu site tem que ter animação, tem que ser bonito, tem que chamar a atenção do usuário, porque antes o objetivo era chamar a atenção do usuário. Se aquele site arrasador, né, que o usuário olhasse, não quisesse mais sair dele, por mais que não tivesse informação útil nenhuma. Mas o que os projetistas acabaram descobrindo? Que ao invés dos sites ser arrasadores, o que estava sendo arrasado era o negócio das empresas. O que aconteceu? Agora, à medida que então a internet foi evoluindo, todas as tecnologias foram evoluindo, o usuário ele foi mudando a sua atitude, o seu pensamento. O usuário não quer mais saber se o site é bonito, ele é atrativo. Claro que isso é muito importante, não estou dizendo que não deva ter. Mas o que ele quer? Ele quer um site que funcione, que ele não encontre links quebrados. Então, várias dessas questões, né, que o usuário almeja agora para poder realizar, então, a sua tarefa